E aí, beleza? Márcio Certa Palavra, a gente está aqui no quadro Café com Redação, cara. Eu tô sempre trazendo uma pessoa muito legal. O Patrick veio aqui para dar uma aula de geografia pra gente. Patrick Richelli, vocês vão acompanhar no canal Quaternário. Patrick, Geografia com o Patrick no Instagram, vou deixar os links aqui, ele vai se apresentar para vocês também. E a gente vai discutir hoje um tema muito legal, que é a relação comercial do Brasil com o mundo. Então, antes de começar a questionar as coisas, eu vou pedir para o Patrick se apresentar e a gente começa o nosso Café com Redação, beleza? Fala, galera, eu sou o Patrick Richelli, professor de Geografia e Atualidades do canal Quaternário, e nós vamos estar aqui nesse bate-papo hoje, vinculando a atualidades com a redação, não é isso, Isso mesmo. Para facilitar a sua vida aí no Enem, né? Então a gente já vai tentar te apresentar um conteúdo vinculado às formas aí de como estruturar isso numa possível redação. Beleza? Vamos lá. Patrick, vamos focar aqui no princípio da nossa conversa, na relação comercial do Brasil com a China e com os Estados Unidos, beleza? A primeira coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: qual que é a relação comercial do Brasil com o mundo hoje? O que você me conta sobre isso hoje? A relação comercial do Brasil com o mundo hoje, pessoal, é a seguinte: o Brasil, ele basicamente não saiu da estrutura de fornecedor de commodity, ou seja, de matéria-prima para o resto do mundo, né? E geralmente os meus alunos, eles perguntam o seguinte: Márcio, Patrick, isso é bom ou ruim? Porque o aluno geralmente ele quer que seja ou de tudo bom ou de tudo ruim, né? Polarização, né? É, total, né? Em todas as coisas hoje. Então, o que acontece na verdade é o seguinte: o território brasileiro, ele apresenta potencialidade para trabalhar com recursos naturais. Então, o Brasil, ele é muito rico em minério de ferro. Eu poderia citar vários lugares aqui: Serra dos Carajás, Serra do Navio, Maciço do Urucum, Quadrilátero Ferrífero. Todos esses são ricos em minerais metálicos, por exemplo. Isso é ótimo, né? Uma vez que eu preciso entender que recursos naturais não foram distribuídos de modo homogêneo no mundo. Então, por exemplo, não é porque o Brasil tem minério de ferro que o Japão tenha. Pelo contrário, o Japão a gente sabe que não tem esse tipo de recurso, né? Então, o Brasil, óbvio, ele tem que aproveitar, de certa forma, sim, o que ele já tem como um grande potencial, né? Além de apresentar solos férteis ou, no mínimo, produtivos, né? São solos que inicialmente podem ser ácidos, mas facilmente eu consigo resolver essa acidez do solo e o solo passa a, então, produzir alimento, né? O Brasil tem uma forte relação também com a pecuária. Então, a agricultura pecuária e as formas de extrativismo vegetal e mineral são muito fortes no Brasil. Então, essa é a relação do Brasil com o mundo. Mas aí eu deixo uma crítica para vocês, né? Para que vocês pensem nisso e, de repente, possivelmente possam, inclusive, estruturar isso dentro de uma possível redação. Vamos pensar: desde que o Brasil é colônia de Portugal, o Brasil lida com o que comercialmente? Matéria-prima. Então, o que mudou de lá para cá? Só tecnologia de como explorar matéria-prima. Nós não evoluímos no campo da tecnologia para o campo da ciência, da farmácia, mas exatamente para explorar matéria-prima, igual o Márcio acabou de dizer aqui. E nós, muito possivelmente, nós vamos ficar atrasados aí pelo menos uma década, né? Para mais, uma vez que agora as verbas de pesquisa foram cortadas. Aí você fala assim: mas isso não muda nada na minha vida. Meu querido, minha querida, eu te faço a pergunta: de onde você acha que vem o remédio que você toma, por exemplo? Vem de pesquisas dentro de centros universitários. A vacina, né? E vários outros medicamentos. Então, importante. Vou pegar um gancho aí do que você falou agora e vou te fazer o seguinte: a galera, sempre que a gente está relacionando temas com o meio ambiente, as pessoas que já fizeram também vão falar isso, elas relacionam o Brasil agroexportador, e você falou dessa tecnologia, a Revolução Verde,
que é a Revolução dos Campos, né? Que Isso. o maquinário veio para, teoricamente, melhorar a vida das pessoas. Lógico que tem problemas juntos e tal. Posso relacionar isso que você falou do Brasil continuar sendo um país de matéria-prima, mesmo com essa questão do agroexportador e Revolução Verde? Pode. O Brasil ele abraçou a Revolução Verde uma vez admitindo que ele é um país voltado para as commodities, para as matérias-primas, né? Então ele precisava produzir mais, mas produzir mais em maior quantidade o quê? Exploração de matéria-prima. Seja ela, como eu disse, mineral, vegetal, né? A pecuária, no caso animal. Então, pós-Revolução Verde, o Brasil ele tem aí uma ascensão óbvia no cenário mundial na venda de matéria-prima. Legal. Cara, vou te fazer aqui uma pergunta que uma pessoa me mandou no Instagram, velho. Que eu mandei lá que a gente ia gravar e tal, e a pessoa, eu falei que você ia falar sobre relação comercial e tal, a pessoa me escreveu o seguinte: como que é medida a balança comercial de um país? Ah, que massa! Ó, a balança comercial de todos os países, ela é medida pela quantidade em que você exporta e pela quantidade em que você importa, isso qualquer produto, ok? Exportar é quando você vende para fora do seu país. Importar é quando você compra de um outro país. Então, é como uma conta básica de casa. Vamos pensar assim nas formas mais simples. Você pega a receita, a entrada do mês e pega a saída, o que você gastou. Se o que você gastou supera o que você ganhou, você entrou no vermelho, não é isso? Na balança comercial mundial a gente vai chamar isso de déficit. É um déficit financeiro, né? Ou seja, isso acontece quando um país compra mais do que vende, né? E eu tenho também o oposto. Anos em que eu fecho a balança comercial positiva, uma vez que eu vendo mais para outros países do que eu compro deles. Eu vou dizer que a balança fechou com um superávit. Então, superávit é positivo para o país, é legal, é super interessante, faz um país crescer economicamente, né? E vai começar a atrair, inclusive, investimento, porque outros países vão começar a observar o crescimento e começam a investir em ações de empresas dentro desse determinado país, né? Então, superávit é positivo, déficit é negativo. Legal, cara. Deixa eu te perguntar. A gente está falando de exportar e importar, então nada mais justo do que perguntar para você quem são os parceiros do Brasil. Óbvio que são vários, mas quais são os principais? Quais que são possivelmente cobrados numa prova? O que as pessoas precisam saber? Olha, hoje o Brasil tem diversos parceiros, mas dois merecem uma atenção super especial: a China e os Estados Unidos. Comercialmente falando, a China é a grande parceira do Brasil, mas isso vem mudando de uns meses para cá com o atual governo, que vem se fechando para uma política chinesa por acreditar que possa estar fazendo parceria com um país comunista e se aproximando, e é verdade, por mais absurdo que isso pareça, e se aproximando de um país, né, na qual ele considera capitalista, que não tem nada, simbologia alguma com o comunismo, que são os Estados Unidos da América, né? Ou seja, ele está comprando a briga com Trump. E justamente, né, ele se voltou favorável completamente ao Trump, né? Sim. E meio que dando as costas para a China. Mas aí a gente precisa considerar uma coisa, galera. Vamos imaginar que hoje os Estados Unidos ele tem ali em média 300 milhões de habitantes, beleza? A China tem hoje em média 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Gente pra caralho, né, velho? Aonde que você acredita que o mercado consumidor é mais interessante? Onde tem mais gente ou menos gente? Não é pouca diferença, né? E interessante assim, né, que isso vem vinculado a algumas possíveis vantagens que o Brasil vai ter, né? Pessoal, eu queria chamar muito a sua atenção aqui para uma coisa. Os Estados Unidos, eles se industrializaram
muito antes do Brasil. Inclusive, nós vamos ter o Henry Ford lançando um mecanismo muito favorável ao capitalismo industrial, que é a produção em série, né? Isso foi implantado basicamente já no início nos Estados Unidos da América. E o que vai acontecer? O Brasil, industrialmente, comparando-se aos Estados Unidos, infelizmente, está muito atrás. Mas isso, inclusive, por uma escolha do Brasil. O Brasil ele não faz a opção de começar a investir em tecnologia de ponta por fora, né? Até porque algumas coisas necessitam ser ditas, por mais que incomodem algumas pessoas, né? Para que o investimento na tecnologia ocorra, o Brasil ele sempre trabalha da seguinte forma: vamos cortar de onde para investir em tecnologia? E aí, para de fato investir em tecnologia, nós teríamos que tirar de alguns setores. Não tenha dúvida que por menos que fosse o corte, o setor da agropecuária ia perder. E hoje a bancada mais forte do país é a bancada ruralista, composta pelos maiores latifundiários do país. A gente não consegue aprovar a lei nem alterar a lei se a bancada não aprovar. E quem vai aprovar está perdendo dinheiro. Então o Brasil ele fica nesse loop, né? Ele não consegue sair desse ciclo aí lidando só com a matéria-prima. Então volto para fechar, para insistir. O Brasil ele vem dando as costas comercialmente para a China, né? E tentando uma aproximação até um tanto quanto desesperada, sem vantagens e benefícios para si, para se aproximar dos Estados Unidos, uma vez, como eu disse, os Estados Unidos colocando uma mercadoria dele aqui dentro, eles têm uma mão de obra extremamente barata, super desvalorizada, que são os mexicanos. Então o produto vai entrar aqui com qualidade, patente norte-americana, mas construído no México. Os produtos nacionais não vão conseguir competir com esses produtos norte-americanos. Então era muito mais interessante fazer uma política de aproximação com a China, até porque o mercado consumidor dela é gigantesco, né? E muito mais interessante. Você está falando da bancada ruralista, até porque eles que colocaram o presidente lá, né, velho? Você vê que as leis ligadas a terras indígenas são favoráveis a eles. A lei do porte de arma é favorável ao cara da fazenda. Sacou? Pessoal, assim, eu vou aproveitar esse gancho, né, velho? E vou falar algo aqui, e de coração, sem chance de estar falando isso para estar atingindo um público em específico. Não é isso. Só queria que você refletisse um pouco mais sobre a sociedade, né? Um presidente da República, ele não ganha as eleições se ele não tiver do seu lado, sem sombra de dúvida, os latifundiários, né? Porque é o que move a economia do país. E atualmente, Márcio, além dos latifundiários, é importante ressaltar os cristãos, principalmente evangélicos, né? A campanha que foi feita acerca em quase todos os púlpitos evangélicos pró-governo atual. Sim. É absurdo. Eu acabei de ver uma notícia aí que a receita da igreja evangélica está em 20 e poucos bilhões, velho. Sacou? Não tem como, velho, sabe? Enfim, não adianta, cara, sabe? Não tem. A gente dá aula de atualidades, eu trabalho em redação, né, cara? Tô antenado o tempo inteiro, você trabalha atualidades e tal. Todo assunto pinga, né, um no outro, sabe? Sim. Você vê que essa relação comercial do Brasil com o mundo, óbvio que tem os respingos aqui e os porquês, né? Você está falando do agronegócio aí vai puxar o negócio do desmatamento. O próprio Blairo Maggi, cara, que é o rei da soja, né, cara? Se você não conhece, ele é o cara mais citado em termos de agrotóxicos e outras coisas ligadas ao agronegócio. Ele deu uma declaração de que o presidente está vacilando e não preocupar com o meio ambiente. Alguns países já estão dando esse alerta. E isso interfere no que a gente está falando, na relação comercial do Brasil, velho. Concorda? Noruega e Alemanha anunciaram semana passada o corte de 300 milhões que deveriam ser destinados
né, e aproveitados para proteger a floresta amazônica. O mundo tem visto que o nosso governo não tem dado a mínima para o meio ambiente, né? Para finalizar o assunto, como você disse, um vai puxando o outro, e isso é importante, tá? Para que você faça as suas provas aí, dotado de conteúdo, sabendo o que está acontecendo, né? Claro. O INEP apresentou alguns dados aí do desmatamento, o presidente não satisfeito, né? Ele deu uma entrevista dizendo que ele não acha que seja daquela forma, né? Então, contra dados concretos, um achômetro que acabou custando a cabeça do presidente. Claro, né? Igual aquele cara de Fernando de Noronha, que foi mandado embora. Um puxa o outro, cara, é muito louco. Mas deixa eu te falar, vamos voltar aqui à relação comercial do Brasil com o mundo. Vamos lá. Porque a gente vai puxando um assunto no outro, isso é ótimo, mas só para a gente manter a relação, depois a gente continua esse bate-papo aqui, que é muito massa. Quais são os benefícios e os malefícios de uma aproximação brasileira com os Estados Unidos? Sem contar o embaixador brasileiro. Galera, eu já queria começar, né, a argumentar por aqui, né? O Itamaraty, ele é o grande responsável por apresentar aí os embaixadores, né, os representantes brasileiros em outros países. Pessoal, essa turma ela fica estudando, ela fica em treinamento, né, durante 20, 25 anos até conseguir uma embaixada nos Estados Unidos. E se conseguir, né, cara? Porque país se assim conseguir, exatamente. Cara, são pessoas assim que passaram uma vida lidando com uma geopolítica. São estudiosos, velho, intelectuais, não é cargo político. E outra coisa, né? Assim, senão a gente vai ficar também rendendo esse assunto demais. Que é o seguinte, né? A justificativa era, porque agora já com 35 anos, que é a idade mínima, né? O filho do presidente, ele conhece os filhos do Trump e fala inglês. Olha, sem agora ironia e nada, vamos pensar aqui no seguinte: o Trump, ele não tem um apoio nem majoritário do meio político atual. Então, existem divergências políticas. Uma vez que o filho do presidente vai ser embaixador, ele tem que atender às necessidades do seu país e não do presidente a qual ele está em seu país, como é o caso dos Estados Unidos. Uma vez que ele é pró-Trump, ele vai acabar politicamente se isolando de outros grupos que podem ser interessantes para o Brasil. Sim. Né? Uma outra coisa, pessoal, nós estamos vivendo uma era em que as pessoas elas não precisam ter qualificações para exercer basicamente função alguma. Nem fale, cara. Né? São professores que por conta própria se intitulam professores, mudam. O aluno que foi bem no Enem vira professor no YouTube. Pois é, então uma série de coisas. Então, existe sim a necessidade da qualificação, né? Temas muito sérios vão ser tratados lá. Como que uma pessoa ela vai tomar decisão sem nunca ter passado, sem nunca ter sido preparada para aquela situação. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quais os benefícios e malefícios do Brasil se aproximar dos Estados Unidos? O malefício, eu acabei de dizer um deles aqui, né? O produto nacional não vai conseguir competir com o produto norte-americano, aqui dentro do Brasil. Você acha que isso vai gerar desemprego pra caralho? Isso pode acabar ocasionando maior desemprego, porque os Estados Unidos eles podem acabar colocando um produto X aqui, que venda mais do que um produto X, mais brasileiro, quebrando uma indústria nacional e criando uma demissão em massa. Né? Então isso pode acabar aumentando ainda mais o desemprego, que é um dos maiores de toda a história. E aí você acha que do Brasil. Isso vai estar relacionado ao poder de compra do brasileiro? Porque muitas vezes as pessoas vão fazer uma relação assim: vai vir um produto americano, vai vir mais barato,
vai baixar o imposto, ou não importa se é brasileiro ou não, importa se eu tenho poder de compra, sacou? Sim. Então, se você tem mais compra do produto americano do que a maior produção do brasileiro, pensando que as indústrias não estão funcionando, vai ter um desemprego em massa. O poder de compra do brasileiro, vamos imaginar que exista o brasileiro, beleza? O poder de compra do brasileiro diminui? Então, existem 2 pontos aí nessa pergunta. Primeiro ponto, uma chegada em massa de produtos norte-americanos internamente pode acabar ocasionando a quebra de empresas, criando desemprego em massa. Isso vai acabar intensificando a desigualdade social, porque quem é rico vai continuar tendo muito poder de compra. O pobre, ele vai diminuir consideravelmente seu poder de compra, uma vez que nós vamos ter uma massa desempregada. Então, isso é importante se pensar e se levar em consideração. Bem importante. Pesado, né? E uma outra coisa, né? Se o produto norte-americano chega, quebra o nacional, ele acaba, de certa forma, monopolizando o mercado. Né? E uma vez que se tem um monopólio, galera, o preço que era 2x, eles podem colocar 20x agora, porque só tem aquele produto, você é forçado a comprar ele. Mas, de certa forma, a gente já é, cara. Você vê pensar, todo mundo usa Nike, Adidas, Puma. Com toda certeza. Relógio, telefone, câmera, roupa. Existem as marcas globais que controlam o sistema. Você vê que é difícil achar uma marca de tênis que represente uma parcela grande usando, né? Sacou? Tirando essas grandes tirando marcas. Olímpicos, que hoje é a maior marca brasileira e tal. Mas isso aí é muito louco, velho. A gente vai emendando um assunto no outro. Isso está ligado à sustentabilidade, né? Quando eu dei aula de sustentabilidade, tem uma parte da sustentabilidade que é a sustentabilidade social, que é a pessoa que você vai moldando aquela coisa, né? Tipo, o bairro. Você compra no supermercado Carrefour, que está no seu bairro, ou na padaria do seu Zé? Por quê? Se você não vai na padaria, ninguém vai todo mundo no supermercado, seu Zé quebra, velho. Então é mais um caso. Aí você acaba modelando ali, de certa forma, o seu meio social, né? E você vai só ficando nesses grandes grupos. Não é sustentável, velho. Sabe? E é importante lembrar que o seu Zé, muitas das vezes, compra a mercadoria em época de promoção no Carrefour. Sim, cara, isso aí né? Porque ele não tem o mesmo poder de compra do Carrefour de comprar 10 mil sacos de arroz e redistribuir. Nem no distribuidor ele vai. É só ir no supermercado de promoção que você vê os caras comprando uma porrada de coisa da mesma coisa para vender nos lugares, para revender depois. Enfim, muito louco, né, velho? Cara, vamos lá. Falando de relação comercial do Brasil, Estados Unidos e China, eu queria te pedir uma coisa agora, cara. Vamos fechar isso, vamos falar de BRICS. Tá em alta. O que você pode falar para a galera sobre o BRICS? Pessoal, o BRICS, uma aliança comercial nunca foi um bloco econômico, tá? Porque nunca houve um documento formal como o Tratado de Assunção, o Tratado de Maastricht, que formalizasse o início de um bloco com regras e esse tipo de coisa. Legal. Né? Então, se o cara escrever que é um bloco, tá errado. Tá errado. Tá? Uma aliança comercial, uma parceria comercial completamente aceitável. Beleza. Pessoal, nos anos 2000 houve uma ascensão de alguns países denominados de emergentes. Essa ascensão fez com que esses países fossem os mais ricos países emergentes do mundo. Brasil, Rússia, Índia, China e posteriormente a África do Sul, convidada pela China a fazer parte dessa aliança comercial. Foda, né? Com toda certeza. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que o seguinte, né? Eles tiveram uma ascensão muito forte e poderosa comercial no mundo, porque ambos estavam se concentrando na venda em matéria-prima. Só que pós-crise,
que teve início lá nos Estados Unidos, no final de 2007, chamada bolha imobiliária, que acabou criando um reflexo no mundo, Sim. chegou posteriormente no Brasil, a venda de matéria-prima ela caiu bastante e o valor da matéria-prima também. Logo, houve uma superascensão, uma supervalorização de produtos tecnológicos, fazendo com que esses produtos agora tivessem o que nós chamamos de supervalor agregado. Ou seja, um país emergente vende matéria-prima, tá? São só exemplos aqui, dados fictícios. Uma tonelada de alumínio por $100. Vendeu. Quando volta de um país desenvolvido, volta, sei lá, uma porcentagem de alumínio no iPhone, por exemplo, né? Nas partes internas. Esse iPhone ele chega aqui pra gente a pelo menos $1.200, $1.000. Ou seja, olha a diferença de preço de um produto final agregado à tecnologia e de um produto vinculado à matéria-prima, né? Então, os BRICS foram perdendo espaço no comércio mundial e aí nós tivemos a ascensão de um outro grupo denominado de TICs. Taiwan, Índia, China e Coreia do Sul. Só mão escrava, né? Voltada inclusive para a tecnologia, né? E aí hoje eles estão aí surfando na onda, né? Vivendo um ótimo momento comercial, porque se voltaram para tecnologia e não para matéria-prima como o Brasil sempre fez. Legal. Patrick, últimas considerações, cara. Pergunta que eu gosto de fazer, porque eu gosto de ver que os alunos escrevem e ela está sempre errada. Eu gosto para corrigir o cara e nunca mais fazer. Com o advento da globalização, todos os temas têm isso, velho. Então, com o advento da globalização. Se você nunca escreveu isso na vida, cara, você devia escrever para você errar. Porque errando que se aprende a errar. Eu vi essa. Cara, por que o cara não deve escrever com o advento da globalização? Ou ele deve? O que você acha? Vamos lá. A globalização é um fenômeno completamente irregular no planeta. Quando você coloca com o advento da globalização, fica subentendido que você está dizendo que a globalização ela ocorre da mesma forma em todas as partes do mundo. E que ela ocorreu, e pronto, acabou. E não é uma verdade. A globalização, ela favorece os mais poderosos e desfavorece aí os mais pobres, uma vez que eles não têm poder de competir com os mais poderosos. E a globalização é isso, o mais forte vai sobreviver. Então você precisa entender isso, que a globalização ela não ocorre de maneira homogênea no planeta, né? Muito pelo contrário, galera. Os países mais poderosos, eles saem extremamente beneficiados com a globalização. Você é comunista? A pergunta chave, né? De 1 milhão. Não. Tá bom. Galera, prazer ter estado aqui com vocês. Viu? Ele não é comunista. Não. Galera, eu acho que não existe, deixa eu só para finalizar, não existe sistema perfeito. O comunismo prático, para mim, não presta, tá? Uma vez que eu, particularmente, tive a oportunidade de estar em Cuba e ver como que funciona na prática, mas eu também sei que o capitalismo, ele acaba ceando aí as desigualdades e tal. Então não existe, infelizmente, um sistema perfeito. Nunca vai ter nada perfeito, né, cara? Enfim. Galera, é isso aí, cara. Se vocês quiserem outros programas com outros temas, façam seus comentários. Comente pra mim de qual cidade do Brasil que você tá vendo, que eu adoro perguntar, né?